Uma das grandes tradições do Natal é a música, correto? Em todo lugar que você anda, além das árvores, das luzes, dos enfeites, nós ouvimos música de Natal. Há música sobre vários temas durante essa época de Natal. Mas nós ouvimos nas lojas, supermercados, no shopping, na televisão, rádio e até na igreja. Queria que você pensasse por só um instante, qual é a sua música favorita de Natal? Pensa aí por só um instante, aí fala para o vizinho do seu lado. Qual é a sua música favorita de Natal? A minha música favorita de Natal é Ó Noite Santa. É um hino lindo, bem antigo, que fala sobre aquela noite em que Jesus nasceu. Mas nas Escrituras nós também temos cânticos que falam sobre o nascimento de Jesus, sobre a significância de tudo que estava acontecendo ali naqueles dias. Nós já temos estudado dois desses cânticos, o primeiro sendo o Magnificat de Maria, encontrado em Lucas capítulo 1, de 46 a 56. Na semana passada nós estudamos o Benedictus de Zacarias, que se encontra em Lucas 1, 68 a 79. Hoje nós vamos ver o terceiro cântico de Natal, que é Lucas capítulo 2, versículo 14, que é o Cântico dos Anjos. O Cântico dos Anjos. E para pegar o contexto inteiro, nós não vamos ler apenas o versículo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Porque aí nós vamos entender muito bem o que está acontecendo e vamos poder estudar um pouquinho melhor os detalhes desse cântico. Então, Lucas capítulo 2, de 1 a 20, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração.
E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar novamente e pedir a bênção de Deus no nosso tempo de estudo. Senhor, te damos graças por ter revelado a nós os detalhes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Te louvamos, ó Deus, por este evangelho que nos mostra detalhes mínimos, até como Jesus sendo colocado numa manjedoura, um lugar tão simples, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vemos até evidências da tua revelação ao mostrar a verdade do evangelho e da vinda do teu filho aos pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas. Meu Pai, eu peço que nessa noite o Senhor também, por meio do teu Santo Espírito, abra os nossos corações para receber a tua palavra, a fim de que possamos proclamar, assim como os anjos, glória a Deus nas maiores alturas. Exaltado seja o teu nome aqui em nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu acho muito triste que este evento não impressiona as pessoas como deveria. Estamos muito acostumados a ouvir a história de Natal, não é verdade? Todo ano a gente ouve, na igreja, às vezes em casa. Nosso costume em casa é, na véspera de Natal, nós sentamos ao redor de uma árvore, acendemos velas assim como estas, e nós lemos o capítulo 2 inteiro de Lucas, a fim de lembrar novamente da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Mas nós estamos tão acostumados com essa história que a maravilha deste acontecimento muitas vezes passa batido. Nós não refletimos e não glorificamos a Deus assim como deveríamos, porque é uma coisa tão normal do ano que todo ano nós lemos, refletimos e cantamos a respeito. Mas para esses pastores que estavam nos campos cuidando dos seus rebanhos, não era uma coisa que se repetia, não era uma coisa com a qual eles estavam acostumados. Na verdade, o trecho diz que eles ficaram tomados pelo medo, ficaram aterrorizados de ver anjos nos céus proclamando a grandeza e a glória de Deus. Um cântico que nos fala sobre a vinda de Jesus à terra, a fim de trazer paz, a fim de trazer salvação, a fim de trazer um novo começo. Então hoje à noite eu quero que você seja desafiado ao refletir novamente nos detalhes desta história, e que ao sair daqui hoje à noite, você possa sair maravilhado por ter novamente ouvido a grandeza dessa mensagem, de Deus ter se feito carne e habitado entre nós, a fim de nos trazer salvação. Após anunciar aos pastores as boas novas de grande alegria, revelando que Jesus Cristo havia nascido em Belém, o anjo, não sabemos qual era o anjo, mas aquele anjo ficou cercado ou acompanhado de uma multidão de anjos. E cantaram, declararam essa expressão de louvor que nós encontramos no versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Paz na terra. Eu acho tão interessante esse cântico, porque nós vivemos em dias quando se pode dizer que não há paz mundial. Verdade? Se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão dizer: não existe paz mundial nos dias de hoje. Então, o que será que é essa paz a respeito do qual os anjos cantaram? Nós vamos refletir nisso, e eu espero que você também possa sair daqui hoje à noite dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Este cântico é significante por 3 motivos.
Coloquei um esboço bem simples aí para vocês acompanharem, mas esse cântico é significante por 3 motivos. Primeiro, esse cântico é significante porque nos leva a contemplar ou a admirar a grandeza e a glória de Deus. Pensem só por um instante, esses simples pastores estão ali nos campos e de repente uma multidão está enchendo o céu diante deles, proclamando que Deus é glorificado e exaltado acima das maiores alturas. Para aqueles pastores, certamente, essa foi a maravilha mais impressionante que eles já tinham visto nas suas vidas. De ver uma multidão de anjos, de ouvir anjos falando com eles. Mas estes anjos estavam declarando que tinha uma maravilha ainda maior do que eles estando ali cantando e proclamando aos pastores. Então há aqui uma admiração pela glória de Deus. Eu quero sugerir para você hoje à noite que o propósito principal do Natal é a glória de Deus. Antes de qualquer outra coisa, é a glória de Deus. Não é que nós recebemos um presente bonito em Jesus, não é que simplesmente vamos ter vida eterna ao crer em Jesus, tudo isso é verdade. Mas o propósito principal é a glória de Deus, é o foco de toda a história da Bíblia. É que pecadores que deixaram de adorar a Deus podem novamente se tornar adoradores do Deus verdadeiro por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que os trouxe para perto, aqueles que estavam afastados de Deus. O povo que estava em trevas viu a grande luz. Isaías vai falar sobre isso, João no Novo Testamento vai falar sobre isso. E a verdade é que ao raiar essa luz, o ser humano agora pode novamente contemplar a glória de Deus, que antes estava velado, que antes era apenas uma sombra distante, era apenas profético no Antigo Testamento. Agora em Cristo a salvação se faz realidade. E há uma admiração aqui pela glória de Deus. O nascimento de Jesus Cristo, sem exceção, é a maior revelação da glória de Deus de toda a história humana. O nascimento de Jesus Cristo é a maior revelação da glória de Deus nos céus e na terra. Por quê? Porque a vinda do Filho de Deus à terra levou os céus e a terra a se encontrarem de uma forma significante. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus, Ele se vestiu de carne humana, andou nos caminhos que nós andamos, experimentou as dores que nós experimentamos. Ele sofreu tentação que nós sofremos. E Ele morreu uma morte que nos era devida. Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado. A vinda do Filho de Deus à terra levou estes anjos a proclamar nos céus. Imagine os céus se enchendo de cântico. Eu já presenciei milhares de pessoas cantando ao mesmo tempo, louvores. Eu me lembro, 27 anos atrás, eu participei de uma conferência de homens lá na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que tinha mais de 60 mil homens no estádio de futebol americano. E lá eu pude presenciar milhares e milhares de homens cantando louvores ao nosso Deus, hinos. Foi uma das experiências mais significantes da minha vida. Mas eu imagino que o cântico destes anjos foi ainda mais impressionante. Eu imagino que os pastores que estavam cuidando das suas ovelhas ficaram maravilhados com esta cena, esse espetáculo. E não apenas porque eles puderam ver anjos, mas porque eles puderam experimentar de primeira mão
a glória de Deus revelada através dos anjos. E isso é significante. Glória a Deus nas maiores alturas. Essa declaração nos leva a entender que a glória de Deus está exaltado acima até do que qualquer altura que você consiga enxergar. A estrela mais distante que você consegue enxergar com o olho, Deus está exaltado e glorificado acima e além de qualquer uma dessas coisas. Essa é a glória de Deus. E os anjos, uma multidão de anjos, estavam louvando ao único Deus, Criador, sustentador e Salvador da humanidade. Ao longo da história da Bíblia, Deus chama o ser humano à adoração. Na verdade, nós fomos criados para adorar a Deus. A razão principal da existência humana é para glorificar a Deus. Mas devido ao pecado, isso quebrou aquilo que o ser humano era para fazer. O ser humano acabou glorificando a si mesmo e as coisas criadas ao invés do Criador. Paulo vai escrever sobre isso em Romanos capítulo 1. Mas por meio de Cristo, Deus está restaurando novamente esse propósito dentro daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Deus vai nos dar novamente o privilégio de glorificá-lo, de adorá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Pense só sobre alguns dos salmos. O salmo que me veio à mente quando eu estava estudando foi esse. Salmo 57, versículo 11, diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória." Ali naquele campo, imagino que houve um certo brilho, né? A glória revelada e declarada por meio dos anjos, mas aqui nós temos provavelmente profético a antecipação quando um dia toda a terra se encherá da glória de Deus. Só que nós temos hoje o privilégio de glorificar a Deus. Nós não precisamos esperar aquele dia. Hoje nós somos chamados a pausar todas as coisas e refletir em quem Deus é e glorificá-lo por ser exaltado nas maiores alturas. Vocês lembram da declaração de Maria, que nós estudamos algumas semanas atrás, em Lucas capítulo 1? Maria disse: "Minha alma engrandece ao Senhor." Minha alma, quer dizer, no ser mais íntimo dela, ela estava dizendo: eu glorifico ao Senhor, eu louvo, eu engrandeço ao Senhor. E esse é o convite para todos nós. Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versículo 36, que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então minha pergunta para você hoje à noite é essa: o cântico dos anjos é o seu cântico também? É o cântico que ressoa do mais fundo do seu ser? Se trata de uma questão fundamental de todo ser humano. Quem é que vai receber a glória na sua vida? Vai ser Deus ou vai ser você e as coisas ao seu redor? Muitas das lutas e problemas que nós enfrentamos nessa vida são consequência de nós glorificarmos a coisa errada, de nós adorarmos a coisa errada. Família, amigos, trabalho, até igreja, dinheiro. Quem vai receber a glória na sua vida? Vai ser Deus ou vai ser alguma outra coisa? No ano 1715, o rei Luís XIV da França morreu. Ele foi um homem altamente orgulhoso, preferindo ser chamado de Luís o Grande, ou até mesmo o Rei do Sol. Imagine isso.
Ele foi um monarca absolutista, que certa vez declarou: eu sou o Estado. Seu reinado de 72 anos é um dos mais longos da história de qualquer monarca europeu. Ele construiu palácios, templos, incluindo o Palácio dos Inválidos, o Palácio de Versalhes, e até o seu funeral foi um espetáculo. Foi celebrado uma cerimônia bem elaborada, o seu corpo sendo exposto dentro de um caixão de ouro. Imagina isso. Para tornar a cena ainda mais dramática, foi dada a ordem de apagar toda a iluminação da catedral onde ele estava dentro do caixão. Apenas tinha uma vela acesa em cima do caixão do rei Luís XIV. Uma cena dramática. Milhares de pessoas estavam ali presentes na catedral, aguardando em silêncio, enquanto o bispo Macilon começou a falar. Cuidadosamente, ele estendeu sua mão e apagou a vela em cima do caixão e declarou: apenas Deus é grande. Eu imagino que o impacto deve ter atingido toda aquela população. Com poucas palavras, ele declarou: não é o rei que é grande, não é o Estado que é grande, apenas Deus é grande. Ao preparar para essa pregação, eu costumo muitas vezes ouvir pregações de outros pastores, e eu estava ouvindo a exposição desse trecho de um pastor de Goiânia, o pastor Leandro Peixoto, pastor Leandro Peixoto, e na sua exposição ele compartilha 5 vinhetas que demonstram a glória de Deus em Cristo. Eu queria compartilhar essas 5 vinhetas. Primeiro, na pessoa de Cristo, os seres humanos veem a expressão exata da glória de Deus. Entenderam? Jesus foi um ser humano, mas ele também foi 100% Deus. Ele é 100% Deus. Quer dizer que na pessoa de Cristo, o ser humano enxergou a expressão exata da glória de Deus. A segunda vinheta que ele compartilha é que na vida de Cristo, as pessoas descobriram a que ponto Deus é capaz de amar. Pense sobre isso. Um Deus totalmente glorioso, exaltado acima de tudo e de todos. Ele se rebaixou, se humilhou, vindo a se tornar um ser humano como você e eu. Ele fez isso, João 3,16 vai nos dizer que é por amor. Terceira vinheta, na morte de Cristo, todos puderam constatar a justiça irrevogável de Deus. Ele é não apenas justo, mas ele é o justificador. A glória de Deus foi revelada de tal forma que Deus, através de Cristo, nos declara justos aqueles que eram injustos, aqueles que eram pecadores, miseráveis. Quarta vinheta, na ressurreição de Cristo, todos contemplam o glorioso poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Quinta vinheta, na promessa de Cristo, todos aprendem do encorajamento de Deus aos seus filhos enfraquecidos, entristecidos e humildes. Ele vai dizer nessas 5 afirmações que a glória de Deus é revelada em Cristo, de tal forma que nós o vimos com os nossos olhos, que nós aproveitamos do seu amor, que nós experimentamos a sua justificação, nós passamos da morte para a vida por meio do seu poder que nos ressuscita, e por último, ele é o acolhedor, aquele que chega do lado, aquele que encoraja, que nos consola, que nos levanta quando estamos abatidos. Esse é o Deus que nós louvamos.
E é essa a glória que os anjos celebraram naquela noite. Não importa quem você é hoje à noite, se você é um lixeiro ou se você é um rei poderoso de uma monarquia. A verdade é essa: ninguém é maior do que Deus. E todo ser humano precisa se humilhar diante da grandeza e glória desse Deus revelado em Jesus Cristo. Todo ser humano precisa se humilhar. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que Deus fosse glorificado nas alturas. A razão do Natal é, em primeiro lugar, a glória de Deus. Esse cântico também é significante porque nos leva à gratidão por causa da graça de Deus. Nos leva à gratidão. Se você não é uma pessoa grata, eu posso garantir é porque você não entendeu a graça de Deus. Pessoa que realmente entende o quanto Deus nos perdoou e o quanto Deus nos deu por meio do seu Filho, é uma pessoa que vai viver de forma que vai sempre agradecer. Então, se você é uma pessoa ingrata boa parte do tempo, provavelmente você nunca experimentou o perdão de Cristo, você nunca passou a experimentar a salvação que Deus oferece. Porque é impossível você ter experimentado o toque de Deus dessa forma e ainda continuar sendo ingrato. Impossível. Glória a Deus nas alturas, os anjos cantaram, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Outra versão vai dizer, aos quais Ele concede o seu favor. A pessoa que reconhece a graça de Deus é o Filho de Deus. E é justamente sobre estes que os anjos estão cantando. Aqueles que receberam de forma imerecida a graça, o toque de Deus. Eles experimentam a paz de Deus. Eles glorificam a Deus por causa disso. Eles são agradecidos, são gratos. A vinda do Filho de Deus à terra levou os anjos a declarar louvor a Deus por sua grandeza, mas também por causa da sua graça. Os anjos louvaram a Deus por ter enviado paz aos homens aos quais Ele concede favor. É uma paz que apenas o Messias pode trazer. Como o Rony falou na semana passada, não é uma paz onde há ausência de guerras ou de conflitos, mas é uma paz entre o ser humano e Deus em primeiro lugar. É uma paz entre o ser humano pecaminoso e um Deus santo. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Paulo escreve dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Por que é que ele vai dizer isso? Porque Paulo também vai nos dizer que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Então, o fato que nós somos justificados e temos paz com Deus é simplesmente por causa de Cristo. Que Jesus, Ele derrubou essa barreira de inimizade entre nós e Deus. Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Interessante aqui que Paulo vai falar sobre na verdade 4 assuntos teológicos extremamente profundos e importantes na salvação do ser humano. Primeiro é a justificação. Você é declarado justo, não por causa da sua obra ou por você ter algum merecimento próprio, mas simplesmente por causa de Cristo. Então a justificação. Segundo é a fé. A fé é a única maneira de você abraçar essa mensagem e receber a salvação. Você não pode trabalhar a fim de alcançar. Você não pode dar dinheiro aos pobres o suficiente para merecer.
Você não pode praticar boas obras a fim de um dia ser justificado. Impossível. É apenas pela fé. Terceiro, a paz que nós experimentamos com Deus. É um conceito teológico profundíssimo, que essa divisa entre o ser humano e Deus foi superado por meio de Cristo. Nenhum de nós pode alcançar a Deus, mas por causa da justificação, por meio da fé, nós agora podemos experimentar paz com Deus. E a quarta verdade que nós encontramos aqui é a glória da esperança que nós temos. Por quê? Porque nós sabemos que uma vez que nós confessamos Jesus como Salvador, nós antecipamos aquele dia quando Ele voltará e restaurará todas as coisas. Porque você vê a obra de reconciliação, a obra de redenção ainda não se completou. Nós aguardamos o segundo advento de Cristo, quando Ele voltará. E lá no final nós vamos falar sobre a consumação de todas as coisas, onde Ele vai corrigir todos os males, onde Ele vai renovar tudo que estava destruído, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais conflito, e nós estaremos na presença de Deus para todo sempre. Gente, é fantástico isso. Você é grato pela graça de Deus na sua vida hoje à noite? Eu espero que sim, porque esse cântico dos anjos nos leva a refletir a maravilha da salvação que nós experimentamos, porque Deus se fez carne e veio como um bebezinho, simples e humilde. Vamos continuar. A graça e bondade de Deus não vem porque nós merecemos alguma coisa. Deixa eu ressaltar isso novamente. A graça de Deus você não pode experimentar porque você é bonzinho. Talvez sua mãe sempre falou isso para você. Você é bonzinho. Mas isso é uma mentira. Não há ninguém bom. Jesus diz isso, não há um justo sequer. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E tudo que nós fazemos de bom nessa vida tem mancha de pecado. Tudo. A melhor coisa que você já fez na vida ainda tem mancha de pecado. Porque você é um pecador. Mas a graça de Deus é tão grande, é tão suficiente, que Ele pode restaurar você, mesmo na sua condição de pecado, e lhe dar perdão e salvação. Isso é graça. Não é merecimento, é graça. É o significado da palavra. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente, de graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Em Isaías 9, 6, profetizando e antecipando a vinda do Messias, escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E Jesus é o único que pode trazer paz para a sua vida. Jesus é o único que pode restaurar aquilo que está quebrado. Jesus é o único que pode salvar aquilo que está perdido. E é por causa dessa graça e bondade que nós podemos ter paz com Deus, a despeito das circunstâncias. Alguns anos atrás eu assisti um documentário a respeito de furacões, a respeito de tempestades no mar, e eu fiquei encantado com um fato que eu não sabia antes. O fato é esse: os oceanógrafos afirmam que o mar se mantém calmo a 10 metros da superfície, independente da tempestade.
Então pense sobre isso. Não importa o quão turbulento estão o vento e as ondas na superfície, a 10 metros tudo está calmo. Pensa sobre isso. Gente, isso é fantástico. Isso vai além da nossa compreensão. Mas eu não digo só para a gente ficar maravilhado com esse detalhe, não. Eu digo isso porque a pessoa cuja fé está em Jesus Cristo pode experimentar paz no fundo da sua alma, mesmo quando ao redor as coisas estão em caos. É verdade. Eu sei disso porque eu experimento isso. E eu sei disso porque eu conheço muitas pessoas que experimentam isso. Então, se você hoje à noite nunca experimentou a paz de Cristo no seu coração, o convite está aí para você arrepender-se do seu pecado, de crer em Jesus Cristo e saber que Ele é o único que pode trazer paz em meio ao caos. A Bíblia diz em João 1,12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você está aqui hoje à noite pensando que porque você frequenta a igreja, ou porque você já fez muita coisa boa na vida, ou porque você nunca matou ninguém, ou nunca roubou alguma coisa, você pensa, eu acho que eu vou conseguir chegar no céu por causa dessas coisas. Meu querido, saiba que a Bíblia diz que o único meio para a salvação é Jesus. A Bíblia diz que a única maneira de você se tornar filho de Deus é crendo em Jesus Cristo, é recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. Isso me leva à terceira e última verdade significante que nós encontramos, que na verdade é um convite. Esse cântico deve nos levar a uma resposta. Como é que você vai responder a tudo que você ouviu e leu e conhece a respeito da história do Natal? A grandeza e graça de Deus nos levam a tomar uma decisão. A glória de Deus e a graça de Deus nos levam a tomar uma decisão. Nós precisamos responder em fé, ou nós vamos rejeitar aquilo que Deus nos oferece em seu Filho. Vejam o exemplo dos pastores. Exemplo aqui nessa história. Dos versículos 15 a 20. Vamos ler de novo? Ver o que eles fizeram? Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Meus queridos, aqueles pastores que ouviram a mensagem dos anjos e foram a Belém ver Jesus recém-nascido, se converteram naquela noite. Sabe por que eu sei disso? Porque eles não conseguiam conter a alegria daquele encontro com o Salvador da humanidade. Eles voltaram para casa e contaram a todos os que lhe ouviriam. Contaram a todos, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. E por último, eu sei que eles realmente creram em Jesus Cristo, porque o versículo 20 diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. O anúncio do nascimento do Messias foi proclamado por um anjo. Mas foi proclamado não
para reis ou pessoas de nobreza da alta classe. A mensagem foi proclamada a pastores de ovelhas. Talvez você pense, mas por que pastores? Meio estranho isso, né? Por que não sacerdotes ou governadores importantes? Na verdade, na semana passada nós ouvimos um sacerdote que recebeu a mensagem. Mas por que Deus se revelou e concedeu graça a pessoas humildes, menosprezadas por boa parte da sociedade? A verdade é que muitos pastores daquela época eram considerados como impuros de forma religiosa, e muitos até eram conhecidos como criminosos. Eles eram ladrões, eles eram desonestos, eram separados do povo de Deus, impuros porque eles trabalhavam com animais, eles ficavam sujos. Mas a mensagem dessa história é a seguinte: que Deus nos encontra onde nós estamos e como nós estamos. Deus vem ao nosso encontro na nossa condição de pecado. Paulo escreve que Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente ficar bonitinho, limpinho, santinho. Não, Ele veio para o pecador. Ele veio para trazer salvação ao perdido. Isso me alegra muito, porque me ajuda a entender que não há lugar além do alcance de Deus. Não há lugar além do alcance de Deus. Até num campo escuro e solitário, há mais de 2000 anos atrás, Deus se fez conhecido. Alguns de vocês talvez pensam que estão muito distantes de Deus para poder ser perdoados. Talvez no seu passado você tem pecados que você considera grande demais para Deus poder perdoar. Talvez você está carregando cicatrizes, dores por causa das escolhas erradas que você já tomou. E você pensa que Deus pode até agir na vida de outra pessoa, mas na sua não. Eu quero mudar o seu pensamento hoje à noite. Não eu, mas eu espero que Deus mude o seu pensamento hoje à noite quanto a isso por meio da palavra. Por quê? Porque Deus te ama e Ele sabe onde você mora. Pensa sobre isso. Não somente isso, a Bíblia diz que Deus sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. Deus nos conhece por nome. Ele conhece a sua condição. Conhece todos os seus erros, talvez até os seus pecados escondidos que ninguém mais na sua vida sabe a respeito. Ele conhece o tamanho do seu pecado e a dor do seu passado. Mas você precisa dar ouvidos a Ele. Você precisa responder assim como os pastores responderam. No versículo 10, quando o anjo primeiro apareceu aos pastores, e eles estavam aterrorizados, o anjo lhes disse assim: não tenham medo. Não tenha medo. Na verdade, isso aí é o mandamento mais encontrado nas Escrituras. Mais de 350 vezes. Não tenha medo, não temais, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas. Isso aí é evangelho, meu querido. Boas novas é evangelho. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Hoje, no terceiro domingo de Advento, estamos celebrando a alegria. Essa mensagem é uma mensagem de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Antes de terminar, eu quero destacar algumas coisas sobre essa mensagem. Primeiro, é uma mensagem pessoal.
Escutam as palavras dos anjos. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu. Certo? Lhes nasceu. Isso aí significa que a mensagem é pessoal. É para você. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, é uma mensagem de paz. Paz na terra aos homens, aos quais Ele concede graça ou favor. Uma mensagem de graça. Já falei isso repetidas vezes. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Jesus pode te salvar. A despeito do que você tenha feito, Jesus está ao seu alcance. Não importa o seu passado. Por quê? Porque Jesus pagou o preço do seu pecado. Então a pergunta para você hoje à noite é: qual é a sua resposta a essa mensagem simples? Veja a resposta dos pastores. Como é que os pastores responderam? 3 coisas que eles fizeram. Primeiro, nos versículos 15 e 16, eles buscaram e encontraram Jesus. Isso é significante, porque quando os anjos foram embora, desapareceram do céu, eles poderiam muito bem ter falado: puxa, foi um fantasma, vamos ficar por aqui mesmo, né? Não. O que é que eles fizeram? Eles correram. O toque divino na vida deles foi significante. Deus removeu as chagas dos olhos deles, ajudando eles a contemplar a grandeza e a glória dessa mensagem do Evangelho. E eu creio que Deus pode fazer isso hoje à noite na sua vida também. Eles correram, eles buscaram e eles foram ao encontro do Salvador. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, era um simples bebezinho, mas a profecia estava se cumprindo. O Messias, o escolhido, o ungido de Deus, havia chegado à terra. E agora, a história de salvação está andando para frente. Segundo, o que é que eles fizeram? Depois eles voltaram para casa e compartilharam com todo mundo o que podiam. A pessoa que experimentou a salvação, uma pessoa que não consegue se conter. Por quê? Porque se você experimentou uma mensagem tão importante, tão maravilhosa, por que não compartilhar com as outras pessoas que você ama? Não é verdade? Imagina, meu querido, se você hoje fosse um cientista e descobrisse a cura plena da Covid. Hoje mesmo você descobriu a cura dessa doença que tem matado milhares, na verdade milhões de pessoas nos últimos 2 anos. O que você faria? Você levaria essa fórmula secreta para casa e guardaria em algum lugar bem protegido? Imagino que não. Você iria divulgar a fim de que todos que você conseguisse atingir experimentassem a cura e a libertação desse mal. Por que então tantos de nós que nos chamamos de crentes ficamos com a boca fechada quando nós temos a única mensagem que pode não apenas perdoar, mas livrar de uma eternidade separada de Deus no lago de fogo, no inferno? Nós temos essa mensagem. Os pastores não conseguiram se conter. Eles voltaram e contaram a todos. E por último, eles louvaram, glorificaram. Versículo 20 diz: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Este cântico de Natal glorifica a Deus, glorifica a grandeza de Deus revelada em Cristo. Este cântico de Natal aponta para um Salvador gracioso e misericordioso. Mas esse cântico de Natal exige uma resposta. Exige uma resposta. Você pode receber Jesus hoje mesmo.
A Bíblia fala que basta você crer em seu coração e confessar com sua boca. Vez após vez no Novo Testamento é repetido que basta você se arrepender e crer. Arrepender quer dizer que você reconhece que você é pecador, você concorda com Deus que você está separado, que você merece um castigo eterno, mas crer e receber aquilo que Deus lhe oferece, que é salvação por meio do seu filho que morreu na cruz em seu favor. Este cântico exige uma resposta, e se você está aqui hoje à noite, você já recebeu Jesus como Salvador, eu espero que você se alegre neste Natal de forma sem igual, porque cada dia que nós estamos caminhando para frente no futuro é um dia mais próximo do retorno de Cristo. Eu espero que este Natal seja o Natal mais significante de toda a sua vida. Seja você um crente ou não. Se você não é, que neste Natal você conheça Cristo, que você seja salvo e liberto. E se você já conhece Jesus, você pode se alegrar neste Natal ao relembrar tudo o que Jesus fez por você. Vamos orar? Senhor Deus, humildemente nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo que nós não somos melhores do que aqueles pastores, nós não somos na verdade melhor do que ninguém, nós somos perdidos, pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia, ó Deus. Que a nossa resposta hoje à noite seja a resposta dos pastores que ouviram o cântico dos anjos. Que primeiro possamos responder em fé, crendo que Jesus de fato é o Salvador, que Ele é a única solução. E segundo, que nós possamos não apenas reconhecer quem Ele é, crer nele, mas que nós também possamos nos alegrar nele, que nós possamos glorificá-lo, porque Ele é a imagem do Deus invisível, porque Ele é Deus em carne. Então nessa noite, Pai, e durante esse Natal, essa semana agora que será celebrado o Natal, ó Pai, que o Senhor possa revelar por meio da Tua palavra a cada um aqui presente a maravilha dessa mensagem, dessas boas novas, de que Jesus nasceu, que Ele veio ao mundo para nos dar aquilo que nós não podíamos alcançar em nossa própria força. Mas Pai, além de qualquer outra coisa, eu peço que o Senhor possa quebrantar os nossos corações. Se há orgulho em nós, ó Deus, se há alguma evidência de egoísmo, de vanglória, ó Deus, que o Senhor nos quebrante e que diante da manjedoura e da cruz, que nós possamos reconhecer que o Deus da eternidade andou entre nós e pagou o preço do meu pecado. Quem sou eu? Quebranta-nos, ó Deus. Quebranta corações aqui que ainda não confessaram Jesus como Salvador, e que nessa noite a resposta de cada um possa ser fé verdadeira. E que o Senhor seja glorificado. Que neste Natal e em todo o Natal o Senhor reine em nossas vidas, em nossos lares, em nossa igreja. E nós antecipamos aquele dia quando o Senhor reinará sobre toda a terra, quando o Senhor restaurará todas as coisas, quando o Senhor consumará e completará a obra de redenção. E até o segundo advento de Jesus, nós celebraremos dia após dia, ano após ano, a maravilha do primeiro advento.
É por causa de Cristo e por sua glória que nós oramos. Amém.